Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Jonas, capítulo 2, versículo 8, que fala assim: Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é a oração que Jonas fez dentro do peixe. Só que para Jonas sair de dentro do peixe, ele precisou reconhecer quem é Deus na vida dele. A gente sabe que Jonas estava em desobediência à palavra do Senhor. Por isso que sobreveio a tempestade, por isso que o peixe foi lá e buscou Jonas de onde ele estava, para levar Jonas de volta para o destino dele. Só que Jonas, quando ele saiu da desobediência, quando Jonas entrou em desobediência com Deus, ele nunca imaginou na vida dele que ele ia entrar dentro de um peixe. Porque quando a gente está em desobediência, a gente não imagina o que vai acontecer pra gente. A gente só quer fazer aquilo ali que a gente decidiu fazer. A gente não mede as consequências. Entende? Só que Deus, para poder fazer Jonas reconhecer o poder de Deus sobre a vida dele, Deus usou um peixe. Entende? Para poder trazer Jonas de volta para o centro da vontade de Deus, para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E ao mesmo tempo, pela dificuldade ali que Jonas estava passando, que era estar dentro daquele peixe, sem poder se mover para lugar nenhum, ou seja, ele estava de mãos atadas, ele precisava literalmente depender de Deus naquele momento e acreditar que Deus ia livrá-lo da morte ali, da situação que ele se encontrava. Assim somos nós na nossa vida. Entende? Quantas vezes a gente se coloca em situações que a gente se coloca, que Deus tira a gente do lugar onde a gente decidiu ir, ou decidiu fazer, e ele coloca a gente em locais que é solitários, em locais que é só nós e ele, para a gente aprender a reconhecer que ele rege sobre a nossa vida. Eu não sei qual o problema que você está passando hoje, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas se a sua vida está um marasmo, que nada acontece, saiba você que você está dentro de um peixe. E Deus só está esperando que você reconheça o poder dele sobre a sua vida. Entende? Então, o que a gente precisa entender disso aqui? Quando Deus permite que a gente passe por situações onde nada acontece na nossa vida, tudo está a mesma coisa, ele está esperando de você um reconhecimento e uma obediência à palavra dele. Enquanto você não verbalizar que você reconhece que Deus é sobre a sua vida e que é a vontade dele que prevalece sobre ti e que você precisa ser obediente, você vai continuar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Entende? Às vezes Deus permite a gente perder tudo. Porque quando a gente perde tudo, a gente também perde o controle. Então, Deus vai permitir situações na nossa vida que a gente venha perder situações e pessoas que são importantes para nós, de alguma forma, em prol da nossa teimosia, da nossa desobediência, para Ele mostrar para nós que não somos nós que decidimos, que não é a nossa vontade que prevalece, mas que é a vontade dele, que é a decisão dele. Entende? Então não teme com o Senhor. Você só vai estar se prejudicando, se desgastando e prolongando o seu tempo de deserto, o seu tempo de preparo. Cada vez mais que você teima, cada vez mais que você quer fazer do seu jeito, cada vez mais que você entra em desobediência ao Senhor, as ordenanças que Ele te passa, mais longe dos planos de Deus, mais longe da promessa, mais longe dos milagres você está.
Ou seja, você está prolongando o seu tempo de processo, o seu tempo no deserto. Porque você não quer reconhecer quem é Deus na sua vida. Deus vai permitir você perder situações, pessoas e coisas que são importantes para você reconhecer ele na sua vida. Ou seja, você está no fundo do poço, está no fundo da baleia, no fundo do poço, você já está desacreditado da sua vida, você já está passando por dificuldades, não é a sua vontade mais que você consegue fazer, porque as pessoas tiraram de você credibilidade devido às escolhas que você fez. Você está se sentindo sozinho, você está se sentindo solitário, você está se sentindo como se você estivesse num lugar úmido, num lugar parado, que nada acontece, está no marasmo. E você não consegue reconhecer que tudo isso que você está vivendo é devido à teimosia da sua parte e não querer reconhecer quem é Deus na sua vida. Entende? A gente precisa entender que tudo que acontece na nossa vida é porque Deus permite. Você não vive as suas coisas por acaso. O acaso não existe. O acaso é uma mera formalidade. Entende? Que a oposição fez você acreditar que por acaso aconteceu. Foi uma coincidência. Coincidências de por acaso não existe com Deus. Com Deus existem propósitos. Mas se você ficar teimando com essa teimosia que você tá, em querer não obedecer o que Deus quer para a tua vida, você vai continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo resultado. Deus não quer zona de conforto para ti. Deus não tem fundo do poço para ti. Não se acostume com o que você tem. O ser humano tem uma tendência muito forte de se acostumar com as coisas. Não é para você se acostumar com o que você tem. Deus quer te dar além. Mas para você viver os planos do Senhor, é preciso pagar um preço. É preciso renunciar. É preciso reconhecer Deus na sua vida. É preciso priorizá-lo. É preciso ter relacionamento com Ele. Entende? Enquanto você ficar aí teimando e fazendo as coisas do seu jeito, Deus vai continuar parado olhando para você falando assim: meu Deus, o meu filho não consegue entender que eu quero o melhor para ele. Ele quer continuar insistindo nisso aqui que ele está fazendo, que está tirando ele de perto de mim. Ele não está vendo que ele está entrando num buraco, num cativeiro, num precipício. Entende, gente? A gente precisa depender de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você quer viver os planos do Senhor para a tua vida, você precisa aprender a ceder. Entende? A ceder para Deus. Porque enquanto você ficar teimando com o Senhor, nada vai acontecer. Ele vai ficar parado olhando para ti, esperando você ceder. Esperando você reconhecer quem é Ele na tua vida. Esperando você reconhecer que sozinho você não consegue. Que você precisa de ajuda. Enquanto você está esperando, o seu tempo está passando. Eu não sei quantos anos você tem hoje, mas o tempo passa para todos. A vida não para porque você está mal. A vida não para porque você quer. A vida continua. Os anos passam e passam rápidos. Entende? E você vai ficar parado no mesmo lugar porque você não quer reconhecer Deus na sua vida? Porque você não quer ceder? Porque você não quer perder o controle? Que controle você acha que você tem? Você não tem controle nenhum. Fica doente, vai parar no hospital para ver se você tem controle de alguma coisa. Você fica à mercê de enfermeiros e médicos. Na dependência. Então, se você consegue ficar na dependência de terceiras pessoas, começa a querer estar na dependência de Deus.
Porque quando a gente entra na dependência de Deus, a gente não passa por situações que muitos passam. Porque Deus não permite. Ele protege. Ele cuida, Ele zela. Onde muitas pessoas ficam doentes, quem aprende a depender de Deus não fica doente. Entende? Não tem a facilidade de doença. A não ser que dê alguma legalidade, alguma brecha para a oposição vir lá e se apossar. Então é você querendo viver a vida do seu jeito e é Deus querendo que você viva de acordo com a vontade dele. Então entenda aqui para a gente poder finalizar isso. Você só vai viver o que Deus tem para a sua vida mediante um posicionamento seu e uma decisão sua em querer obedecer, ok? Ao Senhor. Sem obediência, as portas não se abrem. Sem obediência, você não vive nada de Deus. Você pode até viver algo que venha te trazer uma satisfação, mas isso não foi Deus que deu. Tudo que Deus dá pra gente dura um bom tempo, se não dizer para sempre. Entende? Porém, as coisas que a gente busca com a força do nosso braço, ou a gente busca lá no terreno da oposição, as coisas se perdem. E a oposição vai te cobrar um preço em algum momento. Porque eles não dão nada de livre e espontânea vontade. Eles sempre procuram, eles sempre pedem alguma coisa em troca. Então, cuidado com as negociações que você está fazendo para a sua vida, para você não ficar preso a pessoas e lugares que não é para você frequentar, e não é para você falar, e não é para você andar. É Deus querendo te tirar de situações que você se encontra, que estão prejudicando você, e é Deus querendo te mostrar que o caminho é Ele. E é você no meio do caminho teimando, não querendo ir para a presença de Deus. Só que a gente precisa aprender a valorizá-lo, para a gente poder viver os planos dele. Isso aqui que eu estou falando é tanto você que não conhece ainda Deus como o Senhor da sua vida, Jesus como o Senhor da sua vida, e tanto você que já abriu a porta para Ele. Entende? Você só vai viver os planos do Senhor para a sua vida mediante a relacionamento com Ele. Não existe outro caminho. Abriu a porta para Jesus, reconheceu Jesus como Senhor como Filho de Deus, como seu Salvador e seu Senhor. Primeira etapa. Segunda etapa. Permitir que Deus trate você de dentro para fora, buscando ter relacionamento com Ele. Terceira etapa. Viver as promessas e os planos do Senhor. Quarta etapa. Eternidade. Simples assim. Então, para você viver os planos do Senhor e passar a eternidade com Ele, é necessário passar pelo processo. E é você que vai decidir se você quer passar pelo processo ou não, porque você tem um livre-arbítrio. Porém, lembre-se que toda escolha existe uma consequência. Se você escolheu viver os planos do Senhor para a sua vida e você escolheu seguir pelos caminhos dele, você vai colher os bons frutos. Mas se você escolheu fazer da sua maneira, do seu jeito, viver a vida como você quer, você vai colher maus frutos. E cada vez mais vai se afastar de Deus. Então só depende de um posicionamento seu, de uma decisão sua em querer fazer, em querer lançar a semente hoje para você colher bons frutos amanhã. Só depende de você. Porque Deus está de braços abertos te esperando para você vir viver os planos dele para ti, para poder trabalhar em você, libertar você, curar você, para te preparar para o que está por vir. Então só depende de você. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.